Louvado seja Deus nesta manhã. Graças a Deus, o Senhor nos deu uma oportunidade nesta manhã. Estou dando início aqui a uma série de vídeos falando sobre diga não ao comodismo. Diga não ao comodismo. E o primeiro título deste primeiro vídeo aqui, nós vamos falar sobre quero divertir-me, baseado no texto de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 8. Para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida. Mas o versículo está dizendo assim, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 8. Isto é, um homem sem ninguém não tem filhos nem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar. E seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida. Também isto é vaidade e enfadonho, trabalho. Vamos orar antes de nós darmos início a esse estudo matinal. Nós te louvamos em nome de Jesus, Senhor, por nos dar este favor, a sua graça, a sua misericórdia mais uma vez. E nos dá certeza e esperança que só em Ti nós podemos ter, Senhor, a luz e a direção, o despertar pelo Teu Espírito. No nome de Jesus, nos orienta, nos guia, nos dá instrução para a Sua glória. Amém. Acordei cedo, sentindo o peso dos anos. Tinha a sensação de estar cansado até a alma. Então sentei-me numa poltrona bem confortável e me pus a desfiar para mim mesmo as razões que tinha para permanecer sentado ali. Poderia mesmo ter usado uma calculadora. Minha vida fora longa, bastante agitada, pontilhada de lutas. Bastava eu pensar no tempo em que servira à pátria, no exército, para convencer-me de que, de fato, agora merecia descansar. Primeiro foi a Segunda Grande Guerra, em que participei como soldado da infantaria. A maioria dos meus colegas da 82ª Divisão aerotransportada nem havia retornado à pátria após os terríveis anos do conflito. Depois já, como capelão do Exército, servi na Coreia, na República Dominicana e no Vietnã. Também tinha sido anos de muito trabalho, às vezes sob um frio enregelante, em outras num calor escaldante, lutando contra o medo, contra os mosquitos e outros insetos, e contra todo tipo de doença. Anos em que presenciei minha morte e destruição, em que viajei sem parar, de um país a outro, de uma costa a outra do meu país. Em seguida, acrescentei aos longos anos de estudo e pregação da palavra, os anos de preparação e trabalho, e, por fim, os 10 livros que escrevera e cuja publicação supervisionara pessoalmente. Concluí então que passara a maior parte da minha vida trabalhando 7 dias por semana, de manhã até a noite. Não havia dúvida de que já merecia uma folga por bom comportamento. E foi assim que comecei a pensar seriamente no descanso. Primeiro, aprendi como é bom trabalhar só 6 dias por semana. Que coisa boa ter um dia de descanso, porque não pensava nisso antes. Se houvesse obedecido ao mandamento divino de descansar um dia por semana, talvez não tivesse ficado tão esgotado. Aliás, provavelmente eu precisasse mesmo recuperar este tempo perdido. Observando que um dia de folga por semana não ocasionaria nenhuma catástrofe
resolvi tirar 2. Foi melhor ainda. E afinal, fui aumentando minhas folgas até chegar a 6 dias. Bom, não eram exatamente 6 dias inteiros. Ainda trabalhava pelo menos 4 horas por dia, mas em ritmo moderado. E estava achando ótimo. Pela primeira vez na vida, levantava-me a hora que quisesse. Desculpa. Que maravilha. Quanta gente vive sonhando com um dia em que poderá fazer isso. E eu só ia para o escritório quando me desse vontade. É assim que se deve trabalhar. E largava o serviço no momento que desejava. Mas apesar de estar levando uma vida relativamente tranquila, lembrava bem que continuava a exercer minha influência cristã no mundo. Meus livros foram traduzidos e publicados em 36 línguas. Não precisava mais trabalhar constantemente. Por intermédio da Fundação do Louvor, enviava gratuitamente milhares de livros por mês a presos e militares e a doentes confinados em hospitais. Mas fazia tudo isso sem pressa. Afinal, estava velho, cansado, de cabelos brancos, merecia descansar. Mas não demorou muito para eu descobrir que o descanso fica ainda melhor se dispuséssemos de equipamentos adequados. Então eu e minha esposa Mary compramos 2 belas poltronas novas, daquelas que vêm com um vibrador que nos embala até dormirmos. Assim que encerramos meu expediente no escritório e o encerrava cedo, ia para casa dedicar-me aos exercícios espirituais. Uma poltrona macia e um excelente lugar para se fazer uma tranquila leitura da Bíblia. E sendo um crente muito consagrado, tinha de ler pelo menos um capítulo diariamente. Em seguida orava: Senhor, dou-te de graças pela vida maravilhosa que me concedeste. Agradeço-te de ter vivido até aqui e agora poder gozar desse descanso. Obrigado pela minha casa, por minha linda e carinhosa esposa, por meus filhos e netos todos com saúde. E acima de tudo, Senhor, dou-te graças porque quando morrer irei para o céu. É claro que a essa altura já me sentia sonolento e tirava meu cochilo de todas as tardes. E assim fazendo nem me dava conta de que agia como um homem de quem Jesus falava em Lucas capítulo 12, versículo 19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe e regala-te. Em outros momentos divertia-me procurando variadas maneiras de aproveitar ao máximo esta boa vida. Todo mundo sabe que não é só em poltronas confortáveis que podemos relaxar e descansar. E até então eu me privava de muitos de prazeres da vida. Então comprei o avião que sempre sonhara ter. Era um Money todo equipado e alcançava 200 milhas por hora. Que coisa linda, que luxo! Bastava apertar algumas teclas programadas, uns números no seu computador, e ele me levava a qualquer lugar dos Estados Unidos, do Canadá ou do México. Sempre quisera ter condições de voar e tempo disponível para isso. Agora tinha. Outra maneira de relaxar que sempre apreciei foi andar de motocicleta. Então comprei uma moto modelo Virago 750 da Yamaha. Que maravilhosa forma de relaxar a tensão. E para exercitar-me um pouco, fiz um pequeno treinamento de golfe, preparando-me para ingressar no rol dos aposentados que praticam o esporte. Fiquei sabendo que essa turma joga nos 7 dias da semana. Faz sol ou chuva. Para mim estava ótimo. Afinal, quando eu tinha que ganhar a vida, sempre estivera ativo de segunda a domingo. Eu trabalhava desde os 14 anos. Praticamente todos os dias da vida, não havia a menor dúvida de que este velho aqui já conquistara o direito de descansar, de divertir um pouco. Vou poupar ao leitor a narrativa de meus esforços para aprender a jogar bridge.
É um jogo tão interessante que poderia jogá-lo noite e dia, ininterruptamente, sem nunca me cansar. Mas enfim, o que quero dizer é que tudo estava indo a mil maravilhas. Estava descansando, me recriando com o máximo de empenho. Convenceram-me de que merecia divertir-me, e assim como não fora moderado no trabalho, não o era tão pouco em relação ao descanso. Exagerava, de certa forma. Isso, de certa forma, exagerava. De certa forma, isso equilibrava as coisas. Capítulo número 2. O despertar. Efésios 5,14 está dizendo assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Certa tarde eu me achava refestelando em minha poltrona, bebericando um copo de chá gelado, quando ouvi uma voz: Merle, o que está fazendo? Espantado, mas não chateado, respondi: Senhor, estou apenas sentado aqui, pensando nas bênçãos que o Senhor derramou na minha vida. Você é um crente morno. Senti como se ele tivesse me pegado pela orelha e me levantado do chão. Aí dei-lhe toda a minha atenção. Todo o meu corpo tremia de medo, a cabeça rodava cheia de indagações. Morno? Eu? Como assim? Eu trabalhava a vida inteira, mais que muita gente. Senti, porém, que não dava para discutir. Compreendi que estava cometendo um terrível erro, mas não sabia qual era. O que o Senhor quer dizer? Conheço suas obras, sei que não são frias e nem quentes. Essa eu não saberia contestar. Acreditava que a maior parte do trabalho que executava fora muito quente. Trabalhar, para mim, era quase tão natural como respirar. Agora estava velho, descendo a ladeira, achava que era hora de descansar. O que quer que eu faça, Senhor? Mas ele não respondeu. Já dissera tudo o que queria. Seguiram-se os dias de muitas angústias. De manhã até a noite, senti-me dominado por sentimentos de culpa. Mas, por mais estranho que possa parecer, não conseguia precisar com exatidão o que fazia de errado. Não tinha dúvida de que eu era morno. Deus afirmava isso, mas e agora? O que vinha depois? Talvez devesse voltar a pregar? Não, isso estava fora de cogitação. Um dos problemas que fizeram parar fora justamente o fato de estar quase sem voz. Sempre que falava com mais de 10 minutos, doía-me a garganta. Os médicos afirmavam que só sararia se pudesse voltar ao passado e apagar os 40 e tantos anos em que pregava diariamente, 2 ou 3 vezes por dia. Deveria fundar uma nova igreja? Era a última coisa que eu desejava, mas se fosse essa vontade de Deus, teria de colocá-la em primeiro lugar. Era por demais penoso viver diariamente com o peso da convicção de erro. Fazendo um profundo exame do coração, pedi a Deus que me mostrasse onde falhara. Começaram a vir à mente recordações de práticas passadas. Lembrei-me de que entre um e outro período de intenso zelo espiritual, inevitavelmente ocorria fases de retração, e sempre que o zelo descrescia, ia-se também a alegria. Vou repetir de novo essa frase. E sempre que o zelo descrescia, ia-se também a alegria. O que ocasionava esses períodos de declínio espiritual? Eu acreditava que estava apenas descansando. Mas será que não negligenciar alguma verdade bíblica ou disciplina espiritual que me comunicava estabilidade? Até onde sabia, não havia cometido nenhum pecado, ou pelo menos não me lembrava de nenhum. Depois de arrepender-me com muitos jejuns e lágrimas, o Senhor atendeu os meus apelos e falou ao meu coração.
Aprenda a orar de novo. Mas, Senhor, nunca parei de orar. Já ouvi orar em sua poltrona. Ore como meu filho orava. O que ele queria dizer com isso? Como era que Jesus orava? Pus-me a examinar a palavra e o que descobri não foi exatamente o que eu gostaria de ter descoberto. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos capítulo 1, versículo 35. Depois de trabalhar 50 anos para conquistar o dinheiro de aposentar-me, levantar alta madrugada não era uma ideia lá muito agradável. Nos 20 anos em que servira como capelão do exército, vira muitas alvoradas e não desejava ver mais nenhuma. Mas a ordem era que eu tinha de reaprender quando e como orar. E infelizmente parecia que Deus também estivera no exército. Então, obedecendo, orei. Senhor, acorda-me amanhã, na hora certa, para que eu possa orar. E pensava, talvez ele não me acorde e poderei dormir até mais tarde. Mas no dia seguinte acordei ainda escuro. Então, está bem, vamos levantar. Mary dormia, tomei enormes cuidados para sair da cama de mansinho sem perturbá-la. Foi aí que vi a diferença entre um jovem se levantando às 4 da manhã para orar, como eu fizera durante muitos anos, e um velho fazendo o mesmo. Um jovem sai de mansinho, mas o velho não. As juntas rangem, estalam e gemem. Tentando enxergar com os dedos, consegui trocar de roupa e sair. Jesus se levantara e fora orar lá fora. Portanto, era o que eu tinha que fazer. Em algumas ocasiões, ele foi orar no monte. Resolvi ir para o morro que havia próximo de casa. Chegando no alto, parei o que preparei para orar. Chegando ao alto, parei e me preparei para orar. Senhor, estou aqui, mas não tenho a menor vontade de orar. Como vou conversar contigo de uma forma que possa agradar-te, se estou morrendo de sono? Após alguns momentos de penosa luta, desisti e voltei para casa. Senhor, não vai dar certo. Estou velho demais para voltar a orar, como costumava. Perdi aquele entusiasmo próprio da juventude. O que vou fazer? Mas a resposta não veio. No dia seguinte, voltei a dormir, a subir o morro. Com frio, com sono, confuso, mas sabia que teria de continuar até que Deus me revelasse sua vontade. E então, diariamente me lembrava, ainda escuro, ia para o monte. Muitas vezes fui tentado a desistir, e Deus tinha mesmo razão quando dissera que eu era morno. Por mais que tentasse encher-me do Espírito Santo e do seu poder, minhas orações continuavam mornas. Em Mateus 26, 40 a 41, Jesus disse aos seus discípulos: Então nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Fiquei a meditar nesse texto. Era preciso pelo menos uma hora de oração para se ter vitória sobre a tentação. Jesus havia compreendido este fato, mas parece que os discípulos não. O Senhor orava, eles dormiam. Deus estava ensinando que os seus discípulos precisavam armazenar o poder da oração, pois em breve seriam submetidos às duras provações. Eu vivo no mesmo mundo conturbado em que eles viveram. Será que até um velho aposentado tinha de reaprender a orar durante uma hora só para poder vencer as lutas do dia? Sempre pensava que ao dizer que o Espírito está pronto, Jesus fizera um elogio aos discípulos. Agora vê que não fora bem assim. Não basta ter um Espírito pronto. Muitos crentes estão dispostos, mas precisam aprender a ter um Espírito forte, capaz de lutar contra a carne. A carne está sempre querendo controlar o Espírito, e naqueles dias em que tive de trabalhar para acordar antes de raiar o sol, mais que nunca tivera perfeita consciência disso. Nosso impulso é determinado quando e como vamos orar seguindo os desejos naturais do corpo, mas a carne jamais nos conduz na direção certa. Outra coisa que constatei foi que todas as orações de Jesus eram atendidas. Portanto, eu tinha que descobrir como ele orava. Em Hebreus capítulo 5, versículo 7 está dizendo: Ainda mais enquanto estava aqui na terra, Cristo suplicou a Deus, orando e com lágrimas e agonia de alma, o único que o salvaria da morte.
e Deus ouviu as orações dele por causa do seu intenso desejo de obedecer a Deus em todos os momentos. Então Jesus orava fervorosamente com o coração disposto a obedecer. Era assim que eu tinha que aprender a orar. Para isso, era necessário que meu coração estivesse ciente da realidade de Deus e do seu poder. Também Davi conheceu a Deus e o socorro divino através da persistência em oração. Deus permitiu que ele vivesse em situações em que só tinha duas opções: ou aprendia ou seria morto. Então ele disse: cedo de manhã, antes que o sol nascesse, eu estava orando. Salmo 119, versículo 147. Eu pensei, deve haver um fator muito importante nesta prática de levantar cedo para orar. A carne não gosta e vai sempre reclamar. Sinto muito, carne, mas chega de fazer a sua vontade. Aí veio o momento do despertar. Certo dia, quando estava no alto do morro, olhando para o firmamento escuro, os céus se abriram. Foi como se um raio tivesse entrado em mim. Um fogo quente e brilhante passou a arder em meu coração. Senti-me novamente vivo, vivo mesmo. Tinha a sensação de que fora transladado ao céu e que aquele morro fora a rampa do lançamento. Agora podia voar com asas como águia. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías capítulo 40, versículo 31. Este verso veio a ser uma realidade na minha vida. Senti-me capaz de fazer qualquer coisa. O Merlin Carothers, cansado, esgotado, acabara. Deus voltara a segurar-me em seus braços. O sentimento de culpa desvaneceu. Meu coração se enchera de uma porção dobrada de alegria. Agora estava acordado. E como estava? Não é só necessário ter um espírito pronto, mas sim um espírito forte. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê direção. E que possamos nos orientar. Que está na hora de parar de divertir e voltar a despertar. Para voltar a fazer aquilo que Jesus sempre nos ensinou a fazer. Em nome de Jesus. Amém.